saudamos a todos vocês com a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E Ele nos abençoe neste momento de culto, neste momento de louvor, de adoração, de gratidão por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós todos os dias da nossa vida. É uma alegria poder estar aqui na casa de Deus, é uma alegria poder estar aqui para levar a palavra de Deus a cada um de vocês, aos seus corações, aos seus lares. Sejam muito bem-vindos, acolhidos e abraçados por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Podem sentar-se e nós vamos louvar a Deus cantando o hino 180 do nosso hinário, Ao Rei adoremos com todo fervor. Deus triuno, conforme a nossa liturgia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Honra, glória, poder e domínio ao Pai e ao Filho, com o eterno Espírito Santo, para todos sempre. Aleluia. Amém. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe
existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, este é um momento especial do nosso culto, um momento onde nós podemos nos achegar diante de Deus, o nosso Pai, e a Ele entregar todos os nossos pecados na certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa maldade. Por isso, de acordo com a liturgia, vamos confessar os nossos pecados. Quanto mais conhecemos a Deus em Sua Santa Palavra, mais também conhecemos a nossa indignidade. Sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária. E o pecado traz a morte e nos afasta de Deus, como lemos. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Por isso, sinceramente arrependidos, confessamos todos os nossos pecados, como devemos fazer todos os dias, confiando nesta promessa. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, reconheço que o pecado está no fundo do meu coração, em todo o meu ser. Muitas vezes me deixei seduzir por ele. Senhor, reconheço a minha natureza pecaminosa e a minha culpa. Com tristeza confesso que cometi muitos pecados que só eu conheço, mas que tu, Senhor, os conheces mais do que eu. Entristeci o teu Espírito Santo, pelo que me envergonho e me arrependo. Confesso que também cometi pecados contra outras pessoas, da minha família e de todo o meu relacionamento. Reconheço que sou responsável por todos estes pecados e que nenhum deles posso justificar. Pequei, Senhor, no meu orgulho e egoísmo, ferindo o meu próximo, a quem deveria amar. Confesso-me culpado, Senhor. Confesso que me omiti muitas vezes quando devia condenar o pecado e as injustiças deste mundo, tornando-me cúmplice das obras das trevas. Na minha ignorância e fraqueza, deixei de testemunhar o teu juízo e a tua justiça, Senhor. Meus queridos irmãos, agora Deus tem uma boa notícia para cada um de vocês, que estão arrependidos e desejam corrigir as suas vidas. Deus nos amou e mandou o seu Filho Jesus Cristo justamente por sermos pecadores. O seu sofrimento e morte cobriram todos os nossos pecados e pagaram a nossa culpa. Crendo em Jesus, recebemos o perdão, somos revestidos com a sua justiça. Por isso, como ministro do Evangelho, com a autoridade da Palavra de Deus, digo a vocês: a paz de Deus esteja em seu coração. Você está perdoado dos seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mas o Senhor és Deus de compaixão e de amor. És sempre paciente, bondoso e fiel. Olha de novo para mim e tem misericórdia de mim. Dá-me a tua força e salva-me. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Que Deus nos abençoe. Amém. Podem assentar-se. Nós louvamos cantando a música 53 do cancioneiro Louvai ao Senhor, Pai, por teu Filho Salvador.
Convido a vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo indicado para este, que é o 13º domingo após Pentecostes, é o Salmo de número 14. Salmo 14. Nós temos aqui como tema a corrupção do pecador e a sua redenção, ou seja, nós somos corrompidos pelo pecado desde a queda de Adão e Eva, mas Deus promete o Salvador, e no Salvador Jesus nós somos redimidos, nós somos lavados no sangue do Cordeiro, que nos dá a sua justiça, nos garante a sua paz, nos dá o seu perdão e nos garante assim a salvação eterna. Um salmo de Davi, e eu os convido a lermos em conjunto. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem dos justos. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião e viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Até aqui a leitura do Salmo. Nós nos colocamos de pé e cantamos o Glória ao Pai. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Senhor, de todo poder e autoridade, autor e doador de todas as coisas boas, que fazes sempre tudo muito bem, abre nossos olhos e nossos ouvidos para vermos e ouvirmos as tuas maravilhas. Abre nossas bocas para proclamarmos ao mundo o teu amor e a tua providência graciosa. Aumenta em nós a verdadeira fé e alimenta-nos com toda a bondade pela tua grande misericórdia. Conserva-nos na mesma. Por Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, nós o pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar-se. Nós queremos ouvir a leitura do Antigo Testamento, Isaías no capítulo 29, versículos 11 até 19. Isaías 29, 11 até 19. Aqui o profeta Isaías chama a atenção do povo para a sua hipocrisia, na verdade. O povo estava cego espiritualmente, mas achava-se salvo por estar debaixo da lei de Moisés. E Deus os chama ao arrependimento. E assim também, nos dias atuais, a cada dia, Deus nos chama ao arrependimento. Não podemos viver uma vida da boca para fora, no sentido de que, eu creio, eu sou cristão, mas na prática, no dia a dia, na minha fé, eu demonstro que, na verdade, digo apenas que sou cristão,
para não incomodar, ou melhor, para não ser incomodado pelos outros. Ah, eu sou cristão, então tá bom. Muitas pessoas dizem assim, eu sou cristão, só para não ser questionado. Então, isso é ser cristão da boca para fora. Nós queremos ser cristãos de verdade, cristãos no coração, cristãos verdadeiros. E assim diz a palavra de Deus. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Também nós queremos ouvir a leitura da Epístola, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 22 até 33. Efésios 5, 22 a 33. Assim nós lemos: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aqui a leitura da Epístola. Nós louvamos a Deus cantando o hino 245 do Inário, ó queremos sempre ouvir.
leitura do Santo Evangelho, que hoje se encontra registrado em Marcos, no capítulo 7, versículos 1 a 13. E este texto serve de base para a nossa mensagem de hoje. Marcos 7, 1 a 13, nós lemos assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as... vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas, porque não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai e a sua mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Assim como nós estamos, vamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. As crianças podem se dirigir para a escolinha dominical, onde elas continuarão o seu culto, tendo culto infantil, e nós nos preparamos para a mensagem, louvando a Deus e cantando o hino 247 do Inário, Santa Bíblia, meu prazer. Tu me dizes o que sou.
e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento que queremos meditar em Sua Santa Palavra. E eu quero destacar o texto do Evangelho, tema da boca para fora. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento de reflexão na Palavra de Deus. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos, é inegável que lavar as mãos faz bem e é muito importante, especialmente neste tempo em que estamos vivendo, né? No tempo de Covid, é importante lavar sempre bem as mãos, é importante usar o álcool e tudo mais. O lavar as mãos, ele introduz o diálogo de Jesus com os escribas, lá naquele contexto. E aqui nós vamos entender o que eles queriam, à luz da palavra de Deus. E é interessante que aqueles homens, eles viajam, fazem uma viagem longa para ir até onde Jesus estava, para confrontar Jesus. E eles servem a Deus apenas da boca para fora, seguindo meros rituais humanos. Jesus estava em Genezaré, quando recebeu uma comitiva, vários escribas e fariseus que foram ao seu encontro. E eles estavam ali com um único objetivo: eles queriam fazer Jesus passar vergonha diante da multidão que o seguia. Eles queriam que o povo desacreditasse em Jesus e em tudo aquilo que ele estava ensinando. Quando chegaram, uma situação foi o estopim para o que queriam. Eles viram imediatamente os discípulos de Jesus se alimentarem sem lavar as mãos. Mas vocês já podem estar imaginando, né? Eles não estavam preocupados com algum problema sanitário. Eles não estavam preocupados com alguma bactéria ou alguma coisa nesse sentido que poderia contaminar aquelas pessoas e prejudicar a sua saúde. Os anciãos, eles tinham construído um muro em volta da lei de Deus, preceitos de homens. E diria a vocês que não é muito diferente do que muitos hoje fazem também. Ali o texto bíblico fala, da questão do lavar as mãos, no versículo 4, eles não podiam voltar da praça, não poderiam comer sem lavar as mãos, sem se aspergirem. E esse lavar as mãos é interessante que tinha um ritual até o cotovelo, assim eles deveriam se lavar. Depois os outros rituais ali, lavagem de copos, de jarros, de vasos de metal, da cama, e tudo isso rituais de purificação. É como hoje os detalhes, Você não, a mulher não pode pintar uma unha, não pode cortar um cabelo, não pode usar uma calça. O homem não pode usar uma bermuda, o homem não pode usar uma camiseta para ir à igreja, precisa ser terno. Nós não podemos dormir de pijama, precisamos dormir de terno. Vocês acreditam que tem gente que fala isso? Quando eu trabalhava no Pará, eu ouvi alguém falando assim: nós temos que estar preparados para o Senhor, então nós temos que dormir bem vestidos, como nós vamos à igreja, não podemos dormir de pijama, São rituais, invenções humanas que muitas vezes encobrem
a própria palavra de Deus. Jesus e seus discípulos não estavam quebrando a lei de Deus. Eles apenas não observaram essas tradições dos anciãos. Jesus apenas mostrava às pessoas, como elas deveriam agir. E nesse ponto os anciãos criticam Jesus, os escribas e os fariseus criticam Jesus, o mestre, e eles o acusam de ser culpado de desobediência, e também os acusam de que os seus discípulos estavam desobedecendo às leis de Deus, supostamente, por causa de Jesus. Então Jesus era culpado do seu pecado e do pecado dos discípulos. Vejam bem, mas Jesus é Deus, Jesus é santo, Jesus não está transgredindo a lei de Deus, Jesus não está pecando, Jesus está ali para ensinar que a adoração a Deus não se dá apenas da boca para fora. A adoração a Deus parte de um coração fervoroso, de um coração crente, de um coração triste por causa dos seus muitos pecados, de um coração que busca a Deus como Senhor e Salvador. Aqueles líderes religiosos que foram ao encontro de Jesus, eles ficam muito chateados, eles ficam nervosos, porque Jesus os chama de hipócritas. E o que é hipócrita? É aquele que fala uma coisa e faz outra coisa, aquele que tenta se apresentar como algo que não é. E aí Jesus cita nos versículos 6 e 7 o texto do profeta Isaías, que diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Para exemplificar com clareza o que estava dizendo, Jesus se reporta ao jeito elaborado com o qual eles dispensavam alguém que, tendo que cuidar dos seus pais, revertiam uma soma de dinheiro em oferta ao templo. Ou seja, em palavras mais simples, se os filhos tivessem seus pais idosos e que precisassem de cuidados especiais, como nós sabemos que nossos pais precisam, um dia iremos ficar velhos e vamos precisar dos cuidados dos nossos filhos também, e assim por diante, como eles saíam dessa situação? Eles colocavam a mão no bolso, davam uma bela oferta lá no templo, e os sacerdotes simplesmente os liberavam do compromisso de cuidar dos seus pais. Pense na situação. E aí ainda ficam bravos por Jesus chamá-los de hipócritas. Sim, Jesus ainda foi manso. Hipócrita é pouco para algo nesse sentido. E essas são as pessoas que querem recriminar Jesus. Estas são as pessoas que dizem que Jesus está errado por não observar esses rituais satânicos. Sim, eram rituais meramente humanos, que estavam ofuscando, apagando, encobrindo a vontade do nosso Senhor Deus, descrita na lei de Moisés, como eles tanto gostavam de falar. E por isso, mais uma vez repito as palavras de Jesus: esse povo honra-me com os lábios,
mas o coração está distante de mim. Esse povo honra-me da boca para fora, e não é assim, não é da boca para fora. Jesus quer que nós o honremos de fato e de verdade. Em outras palavras, aqui Jesus diz que havia muito da vida e do culto que estava fundamentado no que o ser humano pensa, faz e diz, em detrimento da palavra de Deus. A principal característica da hipocrisia é querer mostrar-se diante dos homens como gostaria que Deus o visse. Mas daqui a pouquinho nós vamos cantar uma música, e essa música diz assim: Deus conhece o meu coração. Se subo até o céu, lá está. Se desço até o abismo, lá está. Deus comigo sempre está. Dele nada eu posso esconder. Então não adianta eu me apresentar diante de vocês como um cordeirinho, se eu sou um lobo. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu ser. Por isso, não adianta eu me colocar diante de Deus apenas da boca para fora. Um dos nossos mais graves problemas, digo, do ser humano, é tentar separar o que falamos e cremos com o que de fato cremos e praticamos. Veja bem, existe um ditado popular que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa é mais uma frase diabólica. Isso não funciona para o cristão. Não adianta eu, como cristão, aconselhar, orientar e dizer que assim, se a minha vida na prática é totalmente o contrário. Não dá para separar a doutrina teórica da prática, do meu viver. Por quê? Porque Deus conhece o meu coração. Não dá para ser cristão apenas da boca para fora. Posso enganar pessoas, mas não posso enganar Deus. Também aqui Jesus, ele fala um pouco sobre a questão dos pais e filhos, Relacionamento dos pais e filhos. Os pais têm se empenhado para promover a educação cristã dos seus filhos. Os filhos têm se empenhado para ouvir o conselho sábio dos seus pais, que tenta ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Quando Deus nos deu o quarto mandamento, Ele estava falando muito seriamente como Ele deseja que os pais realizem sua função de criar os filhos e também como os filhos devem respeitar os seus pais superiores. Na epístola, o apóstolo Paulo fala da seriedade do casamento. Mulheres, sejam submissas a seus maridos. Neste mundo onde o feminismo cresce cada vez mais, as mulheres odeiam ouvir isso. Minhas queridas, não é submissão de escravidão, é submissão de respeito, de honrar o seu marido, como Deus o quer. Querendo ou não, Deus colocou o homem como o chefe da casa. Mas também os homens muitas vezes não gostam de ouvir a parte
subsequente do texto que diz: maridos, em tudo, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós, maridos, estamos dispostos a morrer pela nossa esposa? É a comparação que Deus faz. Não é menos importante, não é como muitos dizem: o marido sai de boa. Não. Viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com aquilo que Deus quer de nós, não é tão simples assim, simplesmente porque nós somos pecadores. E é por isso que precisamos da graça e do amor de Deus. Que bom que Deus nos deu o seu Filho para morrer por nós, nos dar perdão, e que assim haja uma relação boa, suprida por Jesus em nossos lares, em nossa vida, em nossa igreja. E é só por isso que nós podemos viver de acordo com o que Deus nos orienta. E assim, servindo a Deus, seguindo as orientações, nós não iremos viver da boca para fora. Queridos irmãos, ao denunciar a hipocrisia, Jesus está nos avisando do grande mal que ela ocasiona. Por outro lado, Jesus nos convida a considerar a palavra de Deus como fonte e norma da nossa vida cristã, da nossa fé, do nosso amor a Deus. O contrário da hipocrisia é uma vida perdoada, é uma vida dedicada ao Senhor, é uma vida que trabalha para o reino de Deus, é uma vida que sabe que Jesus sacrificou-se na cruz para nos transformar, nos dar uma nova vida. Aí nós vamos ao encontro daquilo que nós ouvimos na semana passada. Deus nos faz novas criaturas, Deus nos faz vaso novo, Deus nos quebra com a sua lei, mas Deus nos refaz com o seu evangelho. Isso é viver de acordo com a palavra de Deus, renovados pela ação do Espírito Santo. Uma vez que falhamos muito a esse respeito, é consolador demais saber e crer que Deus promete perdoar todos os nossos pecados e nos purificar com o verdadeiro lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, conforme nós lemos na sua palavra em Tito, no capítulo 5. Este lavar regenerador e renovador é a nova vida que Deus nos dá a partir do batismo, quando nós somos entregues ao Senhor. E assim, o batismo é o sacramento instituído por Deus para lavar o ser humano de toda impureza causada pelo pecado, remover a nossa culpa, nos transformar. Também na Santa Ceia Ele nos purifica, nos dá o perdão e coloca, através do corpo e sangue de Jesus, no pão e no vinho, coloca em nós o seu amor, o seu perdão e a salvação conquistada por nós na cruz do Calvário. Mais uma forma de demonstrar como Ele nos ama. Diante de tudo isso, queridos, ouçamos o que a palavra nos diz, sigamos o que a palavra nos diz. Não é um mero ritual, seja lá dos escribas e fariseus, ou seja de hoje. Não são rituais inventados por homens que vão nos levar ao perdão e à salvação, mas o que nos leva ao perdão e à salvação é crer naquele que morreu por nós,
Mas como confessamos no credo apostólico, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Sim, é neste Deus, Criador, Salvador, Santificador, que nós cremos, e não da boca para fora. Cremos de coração, porque Ele nos transformou. Cremos de coração, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça, conforme em 1 João capítulo 1 diz. Essa é a justiça de Deus, derramada, dada de presente a cada um de nós. Queridos irmãos, quando nós lembramos dos rituais, quando aqui falei da oferta que aquelas pessoas davam para se livrar dos seus pais e aceita pelos sacerdotes no templo, isso é triste, e por isso Jesus cobra. Por isso Jesus prega, por isso Jesus denuncia o pecado. Esta é uma oferta hipócrita. Mas Deus sim, nos dá uma grande oferta para nos libertar da opressão de Satanás. Sabe qual é esta oferta? A vida de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz e nos deu perdão dos pecados. Na palavra de Deus nós temos isto claro. Ela é a fonte, a base sólida, a orientação segura, a revelação clara do amor de Deus por nós. Na palavra nós encontramos a orientação, e por isso eu volto a dizer aquilo que eu sempre digo: a palavra é o nosso GPS que nos leva para o céu, que nos leva para Deus, que nos dá a salvação eterna em Cristo Jesus. Sim, esta é a palavra que transforma vidas também. Queridos irmãos, não podemos fazer da nossa vida cristã uma adoração a Deus que o louva com os lábios, mas que o coração está distante de Deus. Não. E é por isso que nós há pouco cantamos: ó, queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Sim, nós também cantamos: Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Sim, este é o grande tesouro que nós temos, um tesouro que não tem como mensurar, um tesouro infinito na palavra que nos dá salvação. Deus nos purifica pelo perdão em Cristo. Ele vem fazendo isso desde o nosso batismo, para que de fato o honremos com uma vida que está fundamentada na sua palavra e que se desdobra em atitudes novas todos os dias. Ele certamente nos ajudará a permanecermos firmes até o fim. Por quê? Porque Ele quer a salvação de todos. Por isso, não honremos só da boca para fora, honremos de fato, de verdade, servindo a Jesus, porque Ele nos serviu primeiro. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos. O amor de Deus, nosso Pai, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Toda a alegria da
agradecermos a Deus por tudo que somos e temos através das nossas ofertas. Que Deus abençoe neste momento o nosso ofertar. Enquanto isso, cantamos a música do cancioneiro Todos os Povos o Louvem, Deus conhece o meu coração. Obrigado, Senhor, porque a cada dia nos dá todo o necessário para o corpo e para a vida. Obrigado porque nos deste o perdão em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso demais para o que crê, é maravilhoso demais para todos nós. Senhor, aqui nós te entregamos um pouco através de nossas ofertas, um pouco daquilo que nos deste. Receba a nossa oferta, para que através desta oferta o teu nome possa ser engrandecido, honrado e celebrado aqui e em todos os lugares. Que assim possamos continuar levando Cristo para todos. É em nome dele que nós oramos. Amém. Neste momento nós incluímos em nossa oração geral o Vanílio, que no
dia 18 completou mais um ano de vida. Parabéns ao Vanille, nosso querido Fizinho, né? E que Deus o abençoe em sua vida. Todos os demais aniversariantes também, que não tem aqui o nome, mas sintam-se incluídos em nossa oração. Também continuamos orando pela Dona Adélia Conzendorf, por Emanuel Vick e a Neuza Vick. O Emanuel, a família, na verdade, agradece àqueles que ajudaram, né? Nós não falamos aqui em público na igreja, mas algumas pessoas ajudaram para que ele pudesse fazer uma ressonância. E o Daniel não está escondendo isso de ninguém, né? O Emanuel com um problema bastante sério e provavelmente vai ter que passar por cirurgia, né? Então, incluam em suas orações esta família em particular, pois eles estão passando assim por um momento de grande provação e turbulência na vida deles, tá? Por isso a gente sempre está colocando aqui nas orações e pedindo que Deus restaure a saúde desses seus servos. Nos coloquemos de pé e oremos ao Senhor. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, bom é saber que o Senhor está conosco. Onde eu estiver, ali o Senhor estará comigo. Por isso, querido Pai, queremos te agradecer por tanto amor demonstrado a cada um de nós através do sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Mas a cada dia o Senhor dá provas constantes de que nos ama, nos dando todo o necessário para a nossa vida física e, acima de tudo, nos dando o perdão dos pecados para um dia estarmos contigo na eternidade. Querido Pai, usa-nos como teus instrumentos para anunciar Cristo para todos. Permita que possamos estar firmados em Ti e Te honrar de fato e de verdade, com coração e mente voltados a Ti, e não apenas da boca para fora, como muitos rituais. Senhor Deus, abençoa-nos para que assim possamos ser luz para o mundo e sal aqui nesta terra, e que mais e mais pessoas possam conhecer a verdade que liberta através do nosso testemunho pessoal. Senhor Deus, te agradecemos pela vida do Vanille, te agradecemos por este ano, mais este ano que passou, que ele completou, e pedimos a tua bênção sobre ele durante mais um ano, bem como todos os aniversariantes. Esteja com todos, Senhor, guiando, protegendo, dando vida, saúde e, acima de tudo, fé perseverante em Ti. Também oramos por aqueles que enfrentam grandes dificuldades na vida, a Dona Adélia, o Emanuel e a Neuza, passam por tribulações, provações, mas sabemos, Senhor, que Tu é o dono da nossa vida, que Tu, Senhor, nos criaste e também nos salvaste, nos redimiste, e o Senhor a cada dia está ao nosso lado. Portanto, conhecemos da Tua santa palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? E também da Tua santa palavra ouvimos: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Por isso, Senhor Deus, entregamos estes teus servos nas tuas mãos, para que o Senhor os proteja e os guie, e se for de tua vontade, que o Senhor possa restaurar-lhes a saúde. Também pedimos que o Senhor guie os médicos que estão tratando dessas pessoas e muitos outros, para que possam ser dedicados no seu trabalho e assim orientados por Ti para o bem-estar
e a recuperação da saúde dos seus pacientes. Senhor Deus, oramos pela nossa igreja, que o Senhor possa continuar enviando pastores para a seara, pois os campos já estão prontos para a colheita, os trabalhadores são poucos, a seara é grande. Abençoe a liderança da igreja a nível nacional, distrital, paroquial, congregacional. Permita, Senhor Deus, que todos possam juntos unir forças e trabalhar para o crescimento do Teu reino. E também abençoe a todos os congregados, aqueles que aqui estão e todos os demais de nossa paróquia, da nossa querida IELB. Proteja todos os cristãos espalhados pelo mundo, para que a boa nova da salvação possa ser anunciada e um dia possamos estar juntos cantando glórias a Deus lá no céu. E por fim, Senhor, oramos por todos aqueles que irão participar da Santa Ceia e possam receber juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo para o perdão dos pecados e o fortalecimento da sua fé. Nas Tuas mãos entregamos todos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar-se. Nós concluímos o nosso culto cantando o hino 202 do Inário. Concluímos com louvor.